Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen e hoje eu vou contar pra vocês o caso do serial killer de Goiânia. Esse caso eu fiz com muito cuidado e muito respeito aos familiares e amigos das vítimas. Espero muito que vocês gostem. Já peço para você se inscrever no canal, curte esse vídeo aqui e compartilha com alguém que gosta de casos criminais. Manda pra alguém aí. E é isso, bora pro caso de hoje. Entre 2011 e 2014, a polícia de Goiânia estava investigando vários crimes, homicídios que ocorreram lá. Pessoas sem nenhum envolvimento com drogas ou crimes, nenhum tipo de passado que pudesse levar à sua morte. Então eles estavam investigando esses crimes. No dia 4 de agosto, 2 dias após o assassinato de uma adolescente chamada Ana Lídia Gomes, de 14 anos, em um ponto de ônibus, uma força-tarefa foi formada pela Polícia Civil, constituída por 16 delegados, 30 investigadores e 10 escrivães. A polícia investigava várias pistas e uma delas foi uma multa que um homem de moto levou próximo ali aonde foi assassinada a Ana Lídia e próximo ao horário. Uma outra pista também foi uma denúncia de que um homem teria roubado a placa de uma moto no estacionamento de um supermercado. Essa denúncia ela foi muito importante porque foram gravadas as cenas no estacionamento do supermercado enquanto ele roubava essa placa. Entre as pistas também tinham gravações de assaltos cometidos por essa mesma pessoa que cometiam os crimes com essa moto. Após investigações, foi emitido um mandado de prisão para um homem branco com idade aproximada de 25 anos, aproximadamente 1,87 de altura. Ele teria um porte físico atlético, sem barba ou bigode, com pelos no peito. Ele teria um rosto fino, cabelos pretos curtos e lisos. As sobrancelhas seriam grossas e normalmente ele se vestia bem. Estavam procurando, esse homem com uma moto preta e um capacete também preto. E era assim que ele cometia os crimes. Ele chegava normalmente com a moto, parava perto da vítima e simplesmente atirava na pessoa e ia embora. A polícia não sabia o nome desse suspeito, mas com todas essas informações que eles tinham das características físicas dele, que levou a polícia a encontrar o criminoso, esse serial killer de Goiânia. Então, no dia 14 de outubro de 2014, a polícia prendeu o autor dos crimes, que seria um vigilante de um hospital muito conhecido em Goiânia. O nome dele seria Thiago Henrique Gomes da Rocha, nascido em 4 de fevereiro de 1988 em Goiânia, Goiás. Quando o Thiago foi preso, no mesmo dia já começou seu interrogatório. Então, nesse dia, 8 delegados acabaram interrogando o Thiago. O primeiro delegado que interrogou o Thiago foi o Vinícius Ney Barbosa. O Vinícius era o delegado responsável pelo caso da morte da Carla Barbosa de Araújo, de 15 anos. Esse crime ocorreu no dia 23 de maio. O delegado afirmou que o Thiago disse que na sua infância ele teria sofrido abuso sexual e ele confirmou sem nenhum pudor que seria ele o autor do crime. Thiago também contou para o delegado que ele também seria o assassino da Ana Maria Vitor Duarte, de 26 anos, e o assassinato dela ocorreu no dia 14 de março. Em seguida foi a delegada Tatiana Barbosa, que fez o interrogatório com o Thiago. Ela era responsável pelo caso de homicídio da Vanessa Oliveira Felipe, de 22 anos, que aconteceu no dia 23 de abril. Ela colheu o depoimento dele e ela também investiga outra morte de uma outra garota de 15 anos em dezembro de 2013. Nos dois casos, o Thiago confessou que ele teria cometido os crimes. Ela conta que às vezes o Thiago não se lembrava do nome da vítima, então ele pedia para ver fotos. Então assim que ela mostrava as fotos, ele já detalhava como teria acontecido o crime. Nos próximos interrogatórios, o Thiago confessou a morte da Bárbara Luísa Ribeiro Costa, de 14 anos, no dia 18 de janeiro. Ele também confessou a morte de 2 moradores de rua em dezembro de 2012 e o outro em fevereiro de 2013. Ele confirmou para a polícia também que ele matou no mesmo dia 2 garotas, que seria Tâmara da Conceição Silva, de 17 anos, e Tainara da Cruz, de 13 anos. Os 2 crimes ocorreram no dia 15 de junho. O Thiago ele disse para a polícia que ele estava em casa bebendo uísque e ele teve uma fúria muito grande, então ele decidiu sair para matar. Então ele acabou matando uma das meninas e quando ele estava indo embora, ele viu a outra e ele disse que não se conteve, ela estava numa praça, então ele não se conteve e acabou matando ela também, porque já era caminho para casa. Foram também vítimas do Thiago, Arlete dos Anjos Carvalho, de 16 anos, no dia 28 de janeiro,
Lilian Cici Mesquita e Silva, de 28 anos, no dia 3 de fevereiro. Rosirene Gualberto da Silva, de 29 anos, em 19 de julho. E Juliana Neubia Dias, de 22 anos, em 26 de julho. Além disso, há também o assassinato de um homem em fevereiro, que ele também confirmou que seria ele o autor do crime. Dois dos crimes que a Força Tarefa estava investigando, o Thiago disse que não foi ele que cometeu, ele não assumiu a responsabilidade por esses crimes. Seria eles a morte da Daniele Garmuz da Silva, de 23 anos, e a tentativa de homicídio de Daiane Ferreira de Moraes, de 18 anos. Então esses crimes ele disse que não foi ele que cometeu. A primeira vítima do Thiago seria um menino de 16 anos. Isso ocorreu em 2011. Ele conta que ele foi buscar esse menino num terminal rodoviário em Goiânia. E então ele levou esse menino, os dois foram caminhando juntos, para um bosque que teria ali perto, onde os dois teriam relações. O Thiago conta que ali no meio do ato ele sentiu uma fúria muito grande, uma vontade muito grande de matar, e foi aí que ele matou esse menino. É dito que o menino saiu de casa nessa noite porque ele ia fazer uma matrícula em uma escola militar. E quando ele estava no terminal rodoviário, ele ligou para a mãe dele avisando que ele já estava indo embora para casa. Então a gente não sabe como que o Thiago teve acesso a esse menino, se eles já conversavam antes ou se eles se conheceram ali no terminal. Mas enfim, ele foi a primeira vítima do Thiago. O último delegado que interrogou o Thiago foi o Eduardo Prado. Assim como ele fez com os outros delegados, ele assumiu a culpa dos assassinatos em que esse delegado era responsável. Seriam eles também o assassinato da Bruna Gleiciele de Souza Gonçalves, de 26 anos, a Janaína Nicásio de Souza, de 25 anos também. Ambas ele matou no dia 8 de maio. O Thiago falou também nos depoimentos que primeiro ele matava moradores de rua e ele fala que ele começou a matar mulheres pela raiva muito grande que ele sentia delas, pelo fato de ele ter sido desprezado muitas vezes e por ele ter se traído também. Então ele fala que essa era a raiva dele e esse foi o motivo dele começar a matar só mulheres. Eu vi em várias reportagens que no começo ele tinha raiva de moradores de rua, ele matava garotos homossexuais e ele também matava garotas de programa. Seriam esses seus primeiros alvos, porque eram pessoas que ele diz que ninguém sentiria a falta, isso é um absurdo, e depois ele passou a matar mulheres, somente mulheres pela raiva que sentia delas. O Thiago disse a uma delegada que ele tem muita raiva da figura feminina, mas ele sente uma atração, mas ele não tem um padrão, por exemplo, loira ou morena. A delegada disse que ele é uma pessoa lúcida, perspicaz e totalmente ciente das coisas que ele fala. O Thiago, nos interrogatórios, ele não tratava suas vítimas pelos nomes, ele tratava elas sempre por numerais. Então ele sempre falava, vítima 1, vítima 2, vítima 3, vítima 10. Os policiais que acompanharam o interrogatório do Thiago, eles falam que ficaram chocados pela frieza que ele tinha de falar das vítimas. Em um vídeo que eu encontrei na internet, dá pra ver exatamente a hora que o delegado pergunta pra ele quem foi a vítima 20. Então ele para, pensa um pouco e ele logo fala, foi a Lilian. Então ele lembra muito rápido quem era a vítima, simplesmente pela ordem dos crimes. O Thiago se sentia extremamente incomodado quando tinha mulheres perto, ele não gostava da presença de mulheres. Na delegacia, assim que uma escrivã chegou na porta, ele simplesmente parou de falar e disse que não ia falar mais nada porque ele estava se sentindo extremamente incomodado. Então ele só fez a maioria dos interrogatórios com homens. No dia que o Thiago foi apresentado à imprensa, a polícia disse que o Thiago ficaria afastado, não ficaria próximo às pessoas que estivessem ali, repórteres e tal, porque o Thiago ficava muito incomodado na presença de mulheres e ele não estava algemado nas pernas, ele estava algemado só nas mãos, então não dava para saber qual o tipo de reação que ele teria. Ali no momento da apresentação do Thiago foi um momento muito tenso, havia familiares das vítimas e pessoas ali próximas, então muita gente passou mal e teve que ser retirada ali do local também. Eu encontrei uma reportagem que fala que o Thiago disse que ele matava os homossexuais estrangulados, asfixiados, os moradores de rua ele matava baleado e quando ele ia matar garotas de programa ele matava esfaqueadas. Ele disse que depois apenas as mulheres que ele matou após esses crimes ele gostava de atirar, então ele dava sempre um tiro no peito e ia embora. Nesses depoimentos, o Thiago confessou 39 assassinatos, porém após ele voltou atrás e disse que tinha matado apenas 29 dessas pessoas. 2 dias após ele ter sido preso, o Thiago tentou se matar cortando os pulsos com cacos de vidro de uma lâmpada quebrada na cela. Os ferimentos do Thiago foram considerados com pouca gravidade, então ele nem se cortou fundo.
Uma vizinha do Thiago deu uma entrevista e ela disse que eles nunca imaginaram que ele seria o serial killer que estava aterrorizando Goiânia. Ela disse que ele era um homem muito calmo e que ele sempre era do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Ela fala que ela mesma deu uma TV de presente para o Thiago. Pelo fato da mãe dele ser religiosa, eles não tinham TV em casa. Então ela conta que deu uma TV de 14 polegadas para o Thiago poder assistir os programas que ele gostava. E era essa mesma TV que ele usava após os crimes que ele cometia para descobrir o nome das vítimas. Então ele acabava matando, né, essas moças, essas pessoas, e depois ele ia embora para casa para ele assistir as reportagens e descobrir o nome da vítima que ele teria feito. Na manhã do dia 22/10, uma psicóloga neurocientista chamada Cássia Oliveira, ela visitou o Thiago na prisão e ela fez uma avaliação psicológica nele não formal. Então ela visitou ele informalmente, sem pedido de nenhum juiz. Ela disse que ela só ficou com ele por pouco tempo para poder avaliar ele ao certo. Ela disse que sem dúvida nenhuma o Thiago seria louco, que ele não é louco e que com certeza ele era um serial killer. Daí, no início de fevereiro de 2015, ele foi avaliado por 2 psiquiatras da Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Essa avaliação que ele teve, essa foi um pedido formal pelos juízes que julgavam o Thiago. Então, eles queriam saber qual seria o diagnóstico dele. Então, o Thiago ele foi diagnosticado como psicopata e ele foi considerado imputável, que significa que ele é responsável legalmente e pode ser julgado pelos atos praticados. Com esse laudo, ele iria responder aí pelos crimes que ele cometeu. Até março de 2016, havia 42 processos contra o Thiago, sendo 35 somente pelos homicídios. Em abril de 2015, ele foi condenado a 12 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, cabendo recurso da decisão por 2 assaltos a uma mesma agência lotérica, em setembro e outubro de 2014. Em fevereiro de 2016, ele foi a júri popular no primeiro Tribunal do Júri de Goiânia, sendo condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato da estudante Ana Carla Lemes da Silva, em dezembro de 2013. Em março de 2016, ele foi também a júri popular no primeiro Tribunal do Júri de Goiânia e ele foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato da Juliana Neubia Dias em julho de 2014. O Thiago ele enfrentou 40 julgamentos por homicídio e em 3 desses processos ele foi absolvido. Ele pegou mais de 600 anos de cadeia depois de todos esses anos, todos os processos que ele passou. Então ele foi aí condenado a 600 anos de cadeia. Porém, a gente sabe que no Brasil não fica mais do que 30, então, né, uma hora aí mais cedo ou mais tarde ele sai da cadeia. O Thiago cumpre pena no núcleo de custódia da Aparecida de Goiânia. Ele cumpria pena na unidade prisional de Nova Crixas, mas ele foi transferido de volta para o núcleo de custódia após policiais penais reclamarem da mudança do detento para o interior do estado. Segundo a DGAP, seria apurado, né, na época, quem teria feito essas revelações de onde o Thiago estava. Essas informações são informações sigilosas e elas protegem a vida dos custodiados. Essa informação de onde eles estão coloca em risco até a vida deles mesmo, dos presos, quanto dos agentes, né, as pessoas que trabalham ali nas cadeias. O presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Goiás, Maxwell Miranda, disse em uma reportagem ao G1 que a principal preocupação era uma fuga, mas eles também haviam temor de que Thiago Henrique fosse morto por outros detentos do local. É aí que entra a questão deles serem responsáveis pela vida dos detentos. O presidente também disse, o local não tem o mesmo nível de segurança do núcleo de custódia, que é onde o Thiago está preso hoje em dia, que é uma prisão de segurança máxima. Ele não pode ser transferido para uma cadeia pequena. Um fato que eu descobri é que o Thiago ele iria se casar com uma detenta chamada Jéssica Alves dos Santos, acusada de latrocínio, mas isso não aconteceu devido a ele não ter prova da convivência com ela antes dele ser preso. Para um detento poder se casar com uma pessoa de fora ou, acredito, com uma outra detenta, eles teriam que provar que eles tinham algum tipo de relacionamento antes da prisão. Então o Thiago ele não conseguiu provar isso e acabou que não aprovaram o casamento deles. Porém, a Jéssica nega os fatos. Ela disse que ela nunca teve nada com o Thiago e que ela nem pretendia casar com ele. Ela disse que ele mandava cartas frequentemente para ela, mas ela nunca correspondeu às cartas dele. Na cadeia, o Thiago recebe milhares de cartas de mulheres que se dizem apaixonadas por ele. E eu acho isso um absurdo, um homem que matava mulheres,
né, que matava mulheres por raiva dessas mulheres. Não sei qual que é esse tipo de fetiche que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Eu vi um pedacinho de uma reportagem que a mãe do Thiago deu pro Domingo Meirelles, e ela pede perdão para as vítimas. Assim, eu fiquei com muito dó dela, porque ela também é uma vítima em toda essa história. E eu, como mãe, imagino a dor que essa mulher sente, porque os nossos filhos são a riqueza do Senhor, né? A gente sente muito amor, é um amor que não dá para explicar. Então, ela fala que ela ia ficar do lado dele e que ela às vezes não acreditava no que ele tinha feito, mas ela sabia que tinha provas contra ele. Mas ela pedia muito perdão para a família das vítimas pelo fato de ela nunca ter percebido que o Thiago era, né, uma pessoa assim ruim, má. Ela fala que desde criança ele era um garoto muito quieto, que às vezes ela até pensava em ir atrás de uma ajuda para ele, psicológica mesmo, mas eles não tinham condições financeiras. Ela era muito jovem quando ela ganhou o Thiago, acho que ela tinha por volta de 15 a 17 anos, e ela fala que eles passaram muita necessidade, então eles não tinham recursos. E assim, fiquei com muita pena dela nesse pedacinho da reportagem que eu vi. Eu vi também num pedacinho de uma outra reportagem, não lembro na verdade se é na mesma reportagem ou se é uma outra reportagem, me veio agora na cabeça. Algumas pessoas, alguns familiares dizem que perdoam o Thiago, mas assim, pelo que eu senti, que eu vi, eles perdoam para eles viverem melhor. Mas eles desejam sim que o Thiago pague pelos crimes que ele cometeu, né? Afinal, ele matou, ele ceifou a vida de muitas pessoas, mas eles consigo mesmos, eles estão bem com essa decisão de perdoá-lo, para que eles mesmos vivam melhor, né? Infelizmente, com isso a gente não consegue trazer de volta uma pessoa, então a gente tem que tentar viver melhor com a falta que ela faz. Então eu achei também muito bonito da parte da família, né? Não sei qual seria a minha reação, mas foi uma reportagem que me deixou muito emocionada. Bom, gente, o vídeo é esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Tem muita reportagem, muita coisa sobre esse caso. Eu nunca faço vídeos muito longos. O canal é início de canal, não tem como ficar gravando muito tempo, senão vocês vão embora e me deixam falando sozinha. Então eu agradeço muito as pessoas que ficam aqui assistindo meus vídeos. E obrigado de verdade para as poucas pessoas que assistem, mas esse daqui pra mim é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então curte pra mim se você assistiu até aqui, compartilha se for possível aí no WhatsApp com alguém, e comenta aqui o que você achou, se você conhece esse caso, ou se você já sabe também, como eu falei no começo do vídeo, alguma informação que eu não falei. E é isso aí, até o próximo caso.